o som aí certinho, para ver se tá certo. O pessoal entrando, perguntando se o som tá bom, se tá todo mundo me ouvindo. Tá dando para ouvir certinho? Beleza. Deixar o pessoal aí entrando. Vai olhando aí, Ti, vê se tem gente já entrando aí. Não, pelo meu mesmo. Dá um oizinho lá, vou movimentar. Gente, para quem já está entrando aí, né? Hoje eu fui passando pro pessoal, o pessoal que se inscreveu, que está participando aí. No nosso treinamento, hoje é a aula 1. Hoje eu vou falar para vocês sobre financiamento imobiliário, né, e como a gente pode argumentar, usar o conhecimento do financiamento imobiliário para a gente fechar uma venda, né, para os corretores fecharem vendas através do conhecimento de crédito imobiliário, tá bom? Então hoje é a aula 01, esse é o treinamento que eu levo para as imobiliárias, para os meus parceiros, né? Então eu venho trazer isso para vocês aqui numa janela de exposição maior, para que vocês possam perguntar também e tal. Vou mostrar como que quais são os conhecimentos aí, quais são algumas das funções aí de financiamento imobiliário, e também a gente pode trazer alguns casos aí, algumas práticas sobre como os bancos privados trabalham na linha ali de financiamento imobiliário, tá? Então, pessoal, eu sou um franqueado da Diamante, né? Da Diamante Crédito Imobiliário. A gente tem como slogan: seu sonho, nosso propósito. Por que isso, pessoal? Porque a gente lida ali com o sonho dos nossos clientes, né? O sonho não é só a primeira casa própria, né? O sonho do nosso cliente, ele de lar e tal, o que é? É a gente ele ir para uma casa maior, ele comprar uma casa na praia, é a primeira casa própria. Então tudo isso engloba o sonho dos nossos clientes, né? E uma outra coisa, né, que eu gostaria de falar também é agradecer a todo mundo aqui que está participando, que está prestigiando, a todos os corretores aí que se inscreveram no nosso treinamento, né? Vamos ter uma longa jornada aí de aprendizado. Então, para a gente startar tudo isso, contei para vocês um pouco aí de quem é a Diamante e por que a gente lida ali com o sonho dos nossos clientes, tá? E também queria falar um pouco sobre o propósito nosso, que ele é aproximar famílias de seus sonhos, vinculado a isso que eu passei para vocês, de que os clientes não só têm como sonho a primeira casa própria, mas o lar dele da forma que ele visualizou, tá bom? Então, gente, falar um pouco sobre mim. Para quem não me conhece, para quem não me segue ainda, para quem entrou aí nessa jornada aí de conhecimento, né, desvendando o crédito imobiliário, eu sou o Matheus Azevedo, eu sou sócio-diretor de 5 unidades da Diamante Crédito Imobiliário, fui uma das pioneiras ali, né, junto com a Maiara e com outras unidades da Diamante também. Quem que é a Diamante? É uma franquia, hoje a gente está se tornando franquia, né? E estamos presentes em 25 cidades diferentes. Porém, eu fisicamente eu estou em 5 cidades diferentes, né? Bebedouro, Barretos, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Florianópolis, né? Nessas 5 cidades distintas, foram mais de 500 contratos emitidos em financiamento e mais de 100 milhões de reais em volume de crédito concedido para os clientes. E quem que é o nosso maior parceiro? São os corretores, são vocês, corretores de imóvel, que nos trazem os clientes para que a gente possa facilitar a vida de vocês, a vida ali dos nossos clientes, né? Para que ele consiga comprar a tão sonhada casa própria, né? E também, falando um pouco mais sobre mim, eu me considero uma pessoa resolvedora de problemas, né? Então,
a gente sabe que tem processo de financiamento que corre tudo perfeitinho, mas tem processo ali que a gente tem muita falha ali, muitas pendências durante o processo de financiamento, que a gente precisa trabalhar ali a 4, 8, 16 mãos para a gente resolver o problema ali na parte do financiamento, né, do nosso cliente. Então a gente encontra o melhor caminho para o nosso cliente conseguir financiar e você concluir a sua venda, né? Você conseguir ali concluir a venda, a venda desse tão sonhado imóvel do nosso cliente através de várias dessas vendas são através do crédito imobiliário. Então por isso que eu vim trazer um pouquinho sobre mim para vocês conhecerem quem é que vocês estão ouvindo e quem é que vocês estão se filiando também como parceiro, né? Então, pessoal, vamos ao que interessa, né, que é o tema do nosso treinamento, vamos falar um pouco agora de financiamento imobiliário, tá bom? E, principalmente, como que a gente pode usar o argumento, né, o conhecimento em crédito imobiliário como argumentação de venda, para a gente combater uma objeção de um cliente, quando trata-se de financiamento. Ah, mas os juros estão muito altos. Tá, espera, quer dizer, compra, que depois você faz uma renegociação do seu financiamento ou uma portabilidade para outro banco. Então, tudo isso a gente tem que saber, pessoal, na hora da gente estar conversando ali com um cliente nosso, né? Ano passado eu estive no Conecta Imob em São Paulo. Em uma das palestras ali, numa rodada de conversa, um dos palestrantes disse que um corretor perdeu uma venda de alto padrão porque na hora que ele foi falar sobre financiamento imobiliário, ele falou que os juros ali ele era corrigido pelo INCC, pelo IGPM, e aí o cliente, que era mais instruído, ele ouviu isso e ele sabia que não era corrigido pelo INCC por nenhum desses índices que o corretor comentou, mas sim pela TR. E aí ele acabou perdendo essa venda de alto padrão por não ter o mínimo conhecimento ali em crédito imobiliário, tá? Então, o treinamento ele é para isso, tá? Para a gente ter o conhecimento, para a gente saber argumentar ali com o nosso cliente na hora de fechar uma venda. Pessoal, tá tudo certinho? Ouvindo bem? Beleza? Pessoal, aqui, né, o nosso foco aqui são bancos privados, tá? A gente, na Diamante, a gente trabalha com o Banco Bradesco, Itaú, Santander, né, o Banco Inter, e estamos também nos cadastrando aí nos trâmites finais do Banco do Brasil, tá? Então aqui a gente não vai falar sobre financiamento caixa, né? Então a gente vai falar aqui como que os bancos privados trabalham e como funciona, né? Basicamente são dois sistemas financeiros e qual que é a diferença basicamente aí dos dois sistemas financeiros. Um é o SFH, que é o mais padrão, que a gente trabalha mais, que é mais corriqueiro, que são valores de avaliação dos imóveis de até 1,5 milhão, né? Então, foi avaliado até 1,5 milhão, vendido ali ou avaliado também até 1,5 milhão, a gente pode usar o FGTS. E a gente tem taxas relativamente mais baixas, né? Porque existe uma limitação de custo efetivo total de taxa. Por que os bancos conseguem trabalhar com taxas mais baixas dentro do SFH? Porque os bancos eles trabalham com dinheiro que está nas cadernetas de poupança, de saldo de FGTS. Por isso, eles conseguem emprestar dinheiro a uma taxa mais acessível, mais baixa, né? E, pessoal, o SFI ali é o Sistema Financeiro Imobiliário. Aí já entra o público de alto padrão. Então, são valores de avaliação acima de 1,5 milhão de venda dos imóveis, tá? Então, no SFI, a gente não pode usar o FGTS. E o que se enquadra também no SFI? O que se enquadra no SFI são os prédios comerciais, terrenos, também estão no SFI. Por isso, assim, muitas vezes clientes perguntam
Posso usar o FGTS para comprar um terreno sem ser terreno em construção? Não, não posso. Por quê? Porque não é o sistema financeiro habitacional, não é para moradia do titular, né? Então a gente tem essa classificação dentro do SFI. E aqui não há limite de custo efetivo total, né? Os bancos geralmente trabalham com taxas mais altas, né, dentro do SFI. Os bancos privados, né, não muda a taxa, por exemplo, pelo Bradesco, SFH e SFI, é a mesma taxa ali de 10% e 49% ao ano, tá bom? Vamos lá. Pessoal, regras para o uso do FGTS, né? A gente tem muita dúvida quando os clientes perguntam de FGTS, né? Então, assim, lá eu tenho muitos parceiros em Balneário Camboriú também, e lá é uma cidade turística, né? Tem parceiros em Olímpia também, aqui em São Paulo, que também é considerado uma cidade turística ali, e vem muita gente de fora para comprar. E essas pessoas, às vezes, com saldo de FGTS, eles querem comprar nessas cidades, né, turísticas. Porém, a gente tem algumas limitações para o uso do FGTS, né, e condições. Por exemplo, a primeira condição delas aqui que eu venho trazer para vocês, a gente tem que ter 3 anos ou mais de regime de FGTS, ou seja, de carteira assinada, consecutivos ou não, né? Então, a gente já tem que... Posso ter trabalhado 2 anos consecutivos, eu posso ter ficado ali 10 anos sem trabalhar e trabalhar mais um ano, por exemplo. Então, tem que ter 3 anos de regime de FGTS consecutivos ou não. Somente residencial. Então, aquilo que eu disse para vocês, das pessoas querendo comprar em outras cidades, né, elas não comprovar a moradia nessas cidades, por exemplo, em Balneário Camboriú que eu disse, em Olímpia. Então, a gente precisa ter um comprovante de endereço atualizado, nominal à pessoa que está financiando, atual e de 1 ano atrás. O de 1 ano atrás pode ser substituído por uma declaração laboral da empresa que você trabalha, né? Para a pessoa poder usar o FGTS, ela tem que morar, trabalhar na cidade ali que ela está querendo financiar. Isso é uma outra característica, né? Não posso possuir um outro imóvel na cidade de moradia ou cidade limítrofe. Por exemplo, moro em Ribeirão Preto, São Paulo, certo? E possuo um outro imóvel em São Paulo capital. Não tem problema, tá? Contanto que esse bem que eu tenho em São Paulo não esteja com financiamento ativo, eu posso usar o FGTS para comprar o meu imóvel em Ribeirão, né? Tendo a comprovação de moradia lá, trabalhando lá, eu consigo usar o FGTS lá, tá bom? Uma outra questão que tem que estar dentro do SFH, então o valor de avaliação até 1,5 milhão, né, o valor de venda, o valor de avaliação que o engenheiro faz ali no processo de financiamento imobiliário. E aí, pessoal, uma coisa que muita gente tem dúvida também, tá? Isso trava o imóvel, não trava a utilização do seu FGTS, né? Então, por exemplo, eu quero comprar uma casa que ela foi comprada, né, dentro desses 2 anos, para comprar, não posso. Como entrada, não posso, tá? Então, se ela utilizou o FGTS há mais de 3 anos atrás, aí sim eu posso utilizar o FGTS para entrada do imóvel ali que eu estou adquirindo, tá bom? Então, tem essa questão ali também que trava o imóvel, não trava o uso do seu FGTS. Gente, numa simulação de financiamento, né, vocês corretores fazem muitas simulações para os nossos clientes com o correspondente de vocês. Agora, podem mandar essas simulações para nós aqui, que a gente vai te auxiliar a escolher o melhor caminho para o nosso cliente, né? Os clientes podem perguntar, gente, nessa parcela, qual que que é essa coluna aí de seguro MIP, por exemplo? Que isso engloba
o custo do dinheiro que eu estou pegando, né? Então, o que é o seguro MIP e o seguro DFI? São seguros obrigatórios em um financiamento imobiliário, tá bom? O seguro MIP é um seguro contra morte e invalidez permanente. Então, ele indeniza o banco em caso de morte ou invalidez do proponente. Então, temos duas pessoas compondo renda. Uma tem a renda de 10 mil, a outra de 5 mil. Se a de 10 mil tiver uma invalidez ou tiver uma morte, né, vai quitar proporcionalmente ao poder da renda dela ali para pagar a parcela do financiamento. Então ele vai quitar 2/3 do seu financiamento, né? Então, por indenizar o banco em caso de morte, vai depender do valor financiado, do prazo total e principalmente da idade do comprador, tá? Então, compradores mais velhos têm um seguro MIP mais alto, porque estatisticamente a chance de acontecer alguma coisa com ele é mais alta do que uma pessoa mais nova, tá bom? E aí, pessoal, o seguro DFI é um seguro contra danos físicos ao imóvel. Ele não vai variar com a idade, mas sim vai depender do valor do imóvel, tá? E é o prazo do financiamento também, porque você fica mais tempo segurado. Então, em caso de alagamento, explosão, incêndio, é um seguro que indeniza o comprador, tá? E, pessoal, esses seguros eles são obrigatórios, não tem como a gente não contratar esses seguros em um financiamento imobiliário padrão, tá bom? Então a gente precisa saber o porquê desses seguros e também nas simulações, nos comparativos, mostrar e saber explicar para o cliente por que certo banco tem um custo efetivo total, já vou falar sobre isso para vocês também, mais para frente, mais alto que outro. Então a gente não tem que olhar só a taxa. Eu fiz uma simulação na Caixa Federal e a taxa ficou lá 9,89, 9,79, tá? Mas quantos anos esse cliente tem? Qual que é o custo efetivo total desse financiamento? Por exemplo, pelo Bradesco, a gente tem um custo efetivo total muito baixo quando a gente lida ali com, assim, em comparação com outros bancos, né? Quando a gente lida com clientes acima de 55, 60 anos, tá? Então a gente tem que comparar o custo efetivo total em cada banco separadamente. Então por isso que vocês precisam de uma pessoa especializada em crédito imobiliário, tá bom? Falando muito tá bom, né? Gente, então, o que engloba o custo efetivo total? A gente tem a taxa nominal de juros e sempre muito cuidado nisso. Isso tem alguns correspondentes que vão mostrar as taxas dos bancos que eles trabalham. Gente, taxa é padrão, não é no correspondente X, no correspondente Y, direto pelo banco, que você vai ter uma taxa diferenciada. A taxa do banco ela é uma commodity, então o que a gente vai diferenciar de um banco para outro é o atendimento, de um correspondente para outro é o atendimento, a disponibilidade, a clareza em todo o processo, como é o nosso processo. Então, taxa nominal de juros, a gente compara só com taxa nominal de juros. Mas, o que a gente tem de taxa efetiva é a taxa efetiva de juros, né? São juros compostos. Como as amortizações do financiamento são mensais, a gente tem uma taxa ali de juros compostos que engloba, que mostra uma taxa efetiva anual que corresponde a essa taxa efetiva mensal das amortizações mensais. E, gente, somando a taxa efetiva com o custo efetivo total, a taxa efetiva de juros com os seguros obrigatórios, a gente tem o 7. Muito cliente fala, qual que é o 7? Alguns clientes mais instruídos, né? É o custo efetivo total, além dos juros, os seguros obrigatórios e a taxa de administração de contrato que os bancos cobram ali, R$25 por contrato. A Jane perguntou se os dois seguros são obrigatórios. Sim, os dois seguros são seguros obrigatórios, né, em um financiamento imobiliário. Então, por determinação do Banco Central, tal, a gente tem que, em um financiamento imobiliário,
ter o seguro MIP e o seguro DFI. Então não dá para a gente tirar nenhum desses seguros, tá? E não, esse seguro não é aquele seguro que o seguro residencial que a gente contrata pelo banco, caso a gente queira, né? São seguros que são embutidos no valor do encargo total da parcela mensal que a gente tem de financiamento, tá, Jane? É isso. Tem mais alguma pergunta, alguma dúvida? Tá. Então, gente, eu gosto bastante de mostrar esse gráfico de pizza, porque ele vai variar dependendo do prazo do financiamento do nosso cliente. Então, basicamente, quando a gente trata ali um financiamento padrão na tabela SAC, que é a tabela decrescente de financiamento, né, com as amortizações constantes, a gente tem ali praticamente 70%, 80% da nossa parcela ali é juros. E a segunda maior fatia é a amortização. O que é a amortização? É o que a gente paga efetivamente da nossa dívida. Então, devo 200 mil, paguei 7 mil paguei 2.200 de parcela. Ah, minha dívida reduziu 2.200? Não, reduziu o valor da amortização, que vai ser em torno ali de R$600, né? Então, na price, na parcela fixa, a amortização é menor ainda. Vou falar sobre isso também e vocês podem perguntar mais ali sobre a diferença da tabela SAC para a tabela price. Mas, gente, por exemplo, o cliente não quis fazer em 360 meses, quis fazer em 120, em 90 meses, que é o prazo mínimo do Bradesco, por exemplo. Essa parte, essa fatia do gráfico de pizza aqui maior, ela vai se inverter, os juros vai diminuir, porque é um prazo menor que a gente está falando. E aí a fatia de amortização vai ficar mais gorda. Então, é uma diferença. Isso que eu gosto de mostrar para clientes que têm capacidade de pagamento maior, talvez ali que ele poderia fazer um financiamento num prazo mais curto, ou também ir fazendo as amortizações anuais, mensais, como ele quiser, para ele conseguir amortizar esse financiamento e quitar ele ali em 10, 12 anos, né? Como é a média, tem um dado da Caixa Federal, né? Que a média que as pessoas quitam um financiamento de 30 anos é ali na casa dos 12 anos, tá bom? Então, a amortização é o que a gente paga de fato da nossa dívida. Então, é o valor que é abatido do saldo devedor com o banco. Juros é o valor que o banco cobra como remuneração do capital. Então, é o ganho dos bancos, né? Seguros são seguros obrigatórios. E a taxa de administração é uma taxa adicional que os bancos cobram por contrato e ela é limitada a R$25 por mês. Os bancos todos cobram R$25 por mês, né? Mais alguma pergunta? Tá. Pessoal, isso aqui, acho que assim, quem trabalha com financiamento imobiliário, que é correspondente, que trabalha também aí como corretor, sabe que em quase todos os atendimentos que tem financiamento, o cliente vai perguntar. Isso aqui, gente, fecha a venda, tá? Quando a gente sabe mostrar para o nosso cliente qual que é a diferença de uma tabela SAC para uma tabela Price, por exemplo. E muito pouca gente sabe explicar isso para o nosso cliente certinho, né? Então, qual que é a diferença? Por exemplo, aqui a gente tem um quadro comparativo. Tá dando para ver? Olha aí, tio. Tá dando para ver? Tá. Então a gente tem aqui, por exemplo, um financiamento, né, nesse caso, aproximadamente aí de 2 milhões, né, de 2 milhões ali de financiamento, basicamente. Não sei porque colocamos isso no comparativo, que não é algo padrão, né? Porém, só para vocês entenderem, em um financiamento de 2 milhões, a gente tem uma parcela ali na SAC de 23 mil e na Price de 18 mil, né? Então, qual que é a grande diferença de uma para outra? Basicamente, na tabela Price, a parcela fica constante. Ela vai variar por conta do seguro MIP, né? Que é o seguro contra a morte e invalidez permanente. Então, ela vai praticamente se manter
com algumas variações do seguro MIP, tá? Mas basicamente qual que é a grande diferença de uma para outra? Em uma, a amortização, o que eu pago de fato da minha dívida é R$ 7.500 dos 23 mil. E na Price, dos 18 mil, é 2.600 que eu pago de amortização. Ou seja, a parcela que compõe ali, né, a parte de amortização é muito maior na SAC do que na Price inicialmente. Então o que isso traz no nosso financiamento? Na tabela SAC, que é um sistema de amortização constante, você vai todo mês amortizar esses R$ 7.500, eu quito a minha dívida mais rapidamente do que na tabela Price. E ao longo dos 30 anos, dos 20 anos, dependendo do que o cliente financiou, paga-se muito mais juros na tabela Price em comparação com a tabela SAC. Então, assim, a grande diferença é essa. Então, na Price, por exemplo, passou 10 anos, não fiz nenhuma amortização, só paguei parcela. Qual que é o saldo devedor na Price e na SAC? Na SAC o saldo devedor é bem menor. Então, por isso que a gente tem que entender qual que é o perfil do nosso cliente. É uma pessoa que tem a disciplina de ficar fazendo amortização, tem uma renda ali que ela recebe bônus anuais, que ela pode dar umas pancadas ali de amortização, ou é aquela pessoa que fala, não, eu vou pagar esse financiamento ali só a parcela, não costumo amortizar. A gente tem que entender o perfil do nosso cliente para saber orientar ele certinho, tá? Então, basicamente, são 3 situações que eu recomendo Price. A primeira delas quando o seu cliente ele vai financiar momentaneamente, porque ele está vendendo a casa dele que ele morava. Então, eu vou financiar hoje e aí passou 6 meses, 1 ano, 2 anos ali, o prazo que eu vender a minha casa, eu vou lá e quito o meu financiamento. Então, não vai ter tanta diferença ali para ele fazer pela tabela Price, né? Ele não vai pagar muito mais juros ao longo dos anos aí desse tempo. A segunda situação, quando é um perfil de um cliente que ele faz ali amortizações, né? Tudo que ele já pegou de crédito, de financiamento, ele quita antes. Então você conversa com o seu cliente, vê se ele tem a intenção de quitar o financiamento ali em até no máximo 5 anos, compensa a tabela Price. Agora, pessoal, a terceira alternativa é a que mais se aplica no nosso mundo, tá? Que é quando é a única parcela que encaixa no orçamento familiar. Então eu falo, eu só posso pagar essa parcela que você me mostrou aí da Price. Não posso pagar uma parcela mais alta que isso. Então, gente, não tem como a gente ir por outro caminho. Quando a gente tem essa situação, a gente tem que orientar o nosso cliente ali a fazer por uma tabela Price, tá? Peraí, deixa eu tomar uma água. Gente, ficou dúvidas aí? Querem fazer uma pergunta sobre essa parte aí da tabela SAC com a tabela Price? Vai mandando aí que a gente vai lendo aqui, eu paro a qualquer momento, tá bom? Se for tendo perguntas aí, você fala, Tati. Essa tela, gente, eu vou compartilhar com vocês lá pelo grupo nosso. Lá. Quem não entrou ainda, tem o link no meu link da bio, né? Para se tornar parceiro, para também receber esse material, né? Da política de cada banco, como que cada banco trabalha, qual que é o percentual financiado de cada banco, qual que é o valor mínimo financiado em cada banco, prazo mínimo, né? Então, por exemplo, pelo Bradesco, a gente tem um prazo mínimo ali de 90 meses. A gente não consegue financiar num prazo mais baixo que 90 meses. Já no Itaú e no Santander, a gente consegue financiar em 24 meses, né? Então, cada banco tem a sua particularidade, não tem um padrão de financiamento. Cada banco tem uma ordem ali do seu processo. Existe um processo em cada banco, né? Então, por isso que a gente tem que entender
como cada banco trabalha. E também, gente, esses bancos trabalham com financiamento de prédios comerciais, tá? Então a gente tem ali, pelo Bradesco, por exemplo, financiamento de salas comerciais, pelo Santander e pelo Banco Itaú, a gente consegue financiar lojas, até barracões, a gente também pode financiar pelo Itaú, pelo Santander. E no Santander também o financiamento comercial, de prédio comercial, ele pode chegar em até 360 meses também, facilitando ali a venda para o seu cliente. Tá, isso aqui eu vou compartilhar com vocês também. E, gente, não sei como vocês acompanham os financiamentos de vocês com seus parceiros, com seus clientes, direto pelo banco, mas na Diamante a gente tem um acompanhamento, né? Todos os processos nossos tem um grupo de WhatsApp, que hoje a gente trabalha, a nossa vida inteira é pelo WhatsApp, né? Então a gente tem um grupo ali onde a gente compartilha toda a evolução do nosso processo de financiamento. E cada banco possui um processo diferente, como eu passei para vocês. Mas, basicamente, quais são as etapas de um financiamento, né? Mapeamento de perfil, documentação, coletar a documentação, análise de crédito, vistoria, análise jurídica e assinatura e registro. Eu vou falar explicadamente sobre cada etapa para vocês, tá bom? Gente, a fase de mapeamento de perfil é a fase do atendimento. Atendi um cliente que quer comprar uma casa. Quem que é esse cliente? Qual que é a renda dele? Qual que é o estágio de carreira que ele está? Quais são os planos e objetivos dele? Família, né? E a gente faz as simulações, mostra para ele, né? Com as informações que ele passou, a gente aciona o nosso parceiro, a Diamante, e a gente dá o atendimento no quesito ali de financiamento para ele. Então a gente entende qual é a capacidade de financiamento dele, a renda, tudo, e faz as simulações. Feito as simulações para o nosso cliente, ele vai definir, fala, gostei dessa parcela decrescente aí, porque depois a tendência é eu ganhar mais ao longo dos anos e a parcela vai caindo. Então, para mim, é esse modelo que eu quero fazer. Então, a gente define qual que é o modelo mais adequado para o nosso cliente. Feito isso, a gente coleta a documentação. Tá bom, envia para mim seus documentos pessoais, quais são? RG, comprovante de endereço, certidão, comprovante de estado civil, se o cliente é casado, certidão de casamento, se o cliente é solteiro, certidão de nascimento, né? Se é divorciado, certidão de casamento com averbação de divórcio, e aí vai. A gente coleta a documentação do comprador, do vendedor, que também são os documentos pessoais, exceto os de renda. A documentação de renda do comprador, ela pode ser enviada para nós, a gente faz um meio de campo com os gerentes com o gerente da conta do nosso cliente, ou também pode ser enviado diretamente para um gerente, que ele tem relacionamento, ele atualiza o cadastro do nosso cliente. Então é sempre bom a gente ter um cadastro bem feito, porque hoje está muito difícil a gente aprovar crédito, ainda mais quando é um cliente que não tem um cadastro bem feito na instituição financeira que ele tem relacionamento. Documentação do comprador, do vendedor, a documentação do imóvel, que é a matrícula e o IPTU. O que substitui a documentação do IPTU? Né? É uma CND, uma ficha cadastral na prefeitura que a gente consegue tirar, contanto que nessa documentação contenha o endereço com o número, a metragem do terreno, a metragem edificada, tudo isso a gente tem que ter, tá? E também eu vou falar para vocês, um pouquinho mais para frente, da questão de divergência diária na documentação, como que cada banco trabalha, o que cada banco aceita de divergência diária, particularidade e qual o caminho que a gente segue em cada caso, tá? E aí, pessoal, coletamos a documentação, a gente vai para análise de crédito. Essa tabelinha o pessoal gosta, né? O pessoal pede para enviar, tal, para a gente ter uma base. Então, é a regra dos 30% para a tabela SAC, 15% para a tabela Price de financiamento. Ou seja, na tabela SAC, para cada 100 mil de financiamento, basicamente, essa simulação foi feita
para uma pessoa nascida em 1990, tá? Que vai mudar para cada idade do nosso cliente. Então, para cada 100 mil de financiamento, basicamente 3.700 de renda que a pessoa precisa ter. Ah, quero financiar 1 milhão, 36.600 de renda que o cliente precisa ter na SAC e 59 mil na Price. Então, é como o banco enxerga a capacidade de pagamento desse cliente. Ah, e comprovação de renda desse cliente. Gente, o que vai importar é o cadastro bem feito. Então, cada banco, cada agência, cada gerência tem uma sistemática. Então, tem banco que entende ali que a comprovação de renda desse cliente pode ser através de movimentação financeira, né, na conta corrente. Já tive caso de um cliente, por exemplo, que financiou 2.800.000 reais e a gente fez uma defesa para ele, colocando toda movimentação da conta da PJ dele também, que era um empresário. Colocamos a documentação da PJ dele, colocamos o imposto de renda, colocamos a movimentação da pessoa física, declaração de faturamento do contador, declaração de retirada e uma defesa de crédito para ele. Esse processo foi feito pelo Itaú e a gente conseguiu defender o crédito dele e pela gerente dele ele tinha conseguido 2.300.000. A gente defendeu e conseguiu o que ele precisava ali para financiar e para facilitar aquela venda, tá? E aí, pessoal, depois da análise de crédito é feita uma avaliação do imóvel, tá? Então, nos processos que a gente trabalhar junto, vocês vão ver isso, depois da fase de aprovação do crédito, a gente muda a fase do processo de financiamento para a vistoria. Então, é nesse momento que é acionada a empresa terceirizada para o engenheiro entrar em contato com o contato informado, né, ou com o corretor, ou conosco mesmo, que a gente sempre coloca o nosso contato também, para poder marcar a avaliação, a vistoria deste imóvel, tá bom? Então, que vai ser considerado? É o valor venal? Não, é o valor de mercado. Então, o que o banco vai olhar? Ele vai olhar a metragem da casa, o valor do metro quadrado da região, o valor estimado pela prefeitura na região, e vai chegar a uma conclusão ali do valor de avaliação, né, que pode limitar o nosso financiamento também. Se a gente, o cliente está comprando uma casa de 500 mil, ela foi avaliada por 400, a gente pode brigar para chegar nos 500? Pode, mas se o banco for irredutível, a gente vai ter que liberar para esse cliente um percentual que é liberado para ele ali, 80%, 70%, 90%, que alguns bancos trabalham, que o Banco Itaú, por exemplo, trabalha com 90%, em cima do valor avaliado. É sempre o valor menor, tá? Então é ou o valor de venda ou o valor de avaliação. E aí, pessoal, depois da fase da vistoria, a gente vai para a análise jurídica. O que é a análise jurídica? Muitos clientes ainda perguntam, falam, nossa, mas por que vem as pendências às vezes picadas depois da vistoria? Gente, não é a Diamante, tá? É o banco. Então, o departamento jurídico, né, a BPO dos bancos, né, que os bancos possuem terceirizados que fazem o processo, eles analisam toda a documentação e podem sugerir que você envie uma declaração a mais, um documento a mais, que foge dos padrões, que foge do checklist. Então isso pode atrasar o nosso processo de financiamento. Isso não é algo que a gente pode controlar, antecipar. Tem alguns casos que são padrão, mas a maioria ali, como são pessoas analisando, a gente vai ter divergências de solicitação de documentação num processo de financiamento. Então, por isso que às vezes, nessa fase, que é feita ali a solicitação de documentos a mais para o uso do FGTS, é nessa fase que é feito o saque do FGTS, é nessa fase que é feito a solicitação do saldo devedor do temido interveniente quitante, né? Então é nessa fase que a gente conclui nosso processo de financiamento. Pode falar. Valdemir Barreto, do Universo AGV, eu queria que você voltasse no slide do financiamento.
de renda, volta aí. Pode voltar. Aqui, ó. Vê se ele tá visualizando aí, se está tudo certo. Vê pelo meu, acho que o da pessoa que está fazendo, acho que é mais rápido. Então aqui, basicamente, qual a conta que a gente tem que fazer? 100 mil, 3.700. 200 mil, 7.400. Basicamente para cada 100 mil de financiamento, 3.700 de renda. Ah, mas isso pode mudar? Pode. Com a taxa que a gente tem hoje, que é na casa de 10% ao ano, a gente tem essa renda. Agora, por exemplo, em 2021, que todo mundo surfou a onda de Selic baixa, de Bradesco a 6,70 ao ano, de Caixa a 7 ao ano, a gente tinha ali, talvez ali para os 100 mil, uma renda de 2.800 que o cliente precisava. Por quê? Porque a parcela era mais baixa e não pode comprometer mais de 30% da renda, por isso que vai variar. Então a conta que a gente faz por exemplo, parcela deu 1.300. Eu pego 1.300 e divido esse valor por 0,3, por 30%. Aí vai dar a renda que o nosso cliente precisa ter. Comprovada, movimentação bancária, cada banco analisa de uma forma diferente. E é bom a gente saber como é que essa renda está cadastrada na instituição financeira que o cliente tem relacionamento. Conversar com o gerente, entender o que a gente pode fazer por ele. Então isso é feito por nós, tá? Independente de onde você esteja, esse trabalho ele é feito, né? Porque hoje a gente faz tudo digitalmente, né? E por vídeo e tal, a gente conversa, marca reunião com o cliente o dia que for necessário, a hora que for necessária, né? Nós somos PJ, né? Então a gente vai querer vender assim como vocês. O nosso trabalho a gente só ganha no êxito. Não tem custo nenhum para o nosso cliente, né? Como vocês. E aí, pessoal, depois da análise jurídica, vem a fase que todo mundo gosta, né? Que a gente manda uma figurinha lá no nosso grupo, contrato encaminhado para emissão. É a fase que você viu ali que o contrato concluiu, que tudo foi finalizado, não tem mais nenhuma documentação pendente. E aí, o cliente que optou por financiar as despesas, ou seja, ITBI, cartório, e às vezes dá para englobar a vistoria, dependendo do valor que ele financiou, né? Porque o banco ele libera 5% do valor do imóvel para o cliente arcar com as despesas. Então, por exemplo, o cliente está comprando uma casa de 500 mil, o que o banco permite que ele use ali como despesas é 25 mil reais. Ah, gastou menos. Gastou menos? Não tem problema. Ele pode amortizar no financiamento dele, ele usa porque ele precisar ali. Né? Mas basicamente ali, dependendo de cada cidade, é isso mais ou menos que o cliente vai ter de custo. Né? É entre 4% e 5%, dependendo principalmente do ITBI, se teve laudêmio ou não. Aí, se tiver laudêmio, estoura os 5%. Pode ter certeza disso. Né? Então, Bradesco e Santander libera essas despesas depois que o cliente assinou. Ou seja, assinei o contrato, aciono o gerente da conta e esse dinheiro é liberado na conta do comprador para que ele arque com as despesas de financiamento. Mais alguma dúvida? Tá, não, beleza, a gente vai mandar lá no grupo do pessoal. Pessoal, isso aqui não é algo que está liberado hoje, porque os bancos, não é viável hoje a portabilidade, a gente está num momento ali de juros altos. Né? Ah, a gente já teve 6 quedas, pode falar. A Eduarda Visual perguntou se o valor liberado para financiamento dos documentos é um empréstimo à parte da cota do financiamento. Não, então, por exemplo, como funciona? Deixa eu até volta lá, Ti. Por exemplo, não, pode passar aí, tá certo. Então, assim, é uma parceira minha aqui, correspondente Caixa, Eduardo Visonar, parceiraça minha. Como é que funciona isso, né? O 5% ele tem que estar dentro do LTV, do percentual financiado, que o cliente tem liberado para ele. Ou seja, é um cliente que tem o LTV ali de 80%. Né? Qual banco trabalha com 80% padronizado? Bradesco
e Santander. Agora, pelo Banco Itaú, a gente consegue chegar a 90%, dependendo do CPF, do rating do nosso cliente, do relacionamento dele, né? Então, por exemplo, pelo Bradesco, a gente sabe que o limite é 80%, mas já fiz financiamento lá de 90%, de 85%. Os 85% é um procedimento que o gerente geral tem que dar o parecer dele favorável. Então, para alguns clientes bons, que têm relacionamento e tal, a gente consegue os 80 mais 5 que vem no financiamento dele. Esse valor financiado vai englobar dentro do financiamento dele. Agora, no Santander, esses 5% tem que estar dentro dos 80%. Ou seja, para o cliente financiar as despesas, ele tem que fazer um financiamento com a entrada de 25%. Então, assim, eu vejo desse lado que fica meio elas por elas. Quando faz sentido o cliente financiar as despesas junto? Quando ele vai dar uma entrada maior que 20% já porque ele quer. Vou financiar, comprar uma casa de 400 mil, vou dar 200 mil de entrada, mas eu quero embutir as despesas, né, os emolumentos. Aí, beleza, aí faz sentido. Agora, se o cara tiver que dar uma entrada maior ali de 25% só para embutir os 5%, eu já vejo que talvez fica elas por elas, né? Vai depender ali do que o cliente quer. Mas tá respondida essa pergunta? Ela fez outra pergunta. Qual o tempo de tratamento do processo entre o primeiro atendimento e a assinatura do contrato, após a avaliação do imóvel e a análise jurídica? Tá, a gente já teve um caso, né, que isso não é padrão, então eu falo isso nos treinamentos e tal. A gente já teve um caso que a cliente enviou os formulários assinados na segunda e na terça o contrato dela estava pronto. Um dia corrido, né? Então esse processo foi um processo atípico, com vistoria por amostragem, né, que a cliente conseguiu, que a gente passou por todas as fases do financiamento em um dia, tá? Mas assim, toda essa fase de atendimento até a gente coletar os documentos e subir os formulários, depende de quem? Depende do cliente, do corretor, do vendedor, de mandar os documentos. Recebidos os documentos, a gente sobe a documentação para o nosso back-office. A gente tem uma área que cuida da documentação centralizada, uma área fantástica. A coordenadora é a Aline, é uma pessoa excepcional. A gente envia a documentação para eles, eles enviam para nós os formulários dentro do grupo de financiamento. Enviado os formulários, a nossa média é de 15 dias para emissão do contrato. Aí depois é cartório, devolução do contrato para a instituição financeira e o pagamento, né, aos vendedores. Então a média aí, mesmo considerando contratos com FGTS, tudo, a nossa média ali em torno de 15 a 20 dias ali a gente consegue entregar um contrato para assinatura, tá bom? Mais alguma questão? Gente, pode perguntar, aqui é para isso mesmo. Que é uma análise por amostragem. Então, a vistoria, na maioria das vezes, ela é feita presencialmente, principalmente quando casa. Agora, quando são apartamentos em grandes centros, que já tem uma base de dados, que os bancos já têm uma base de dados maior, as vistorias são feitas por amostragem. O engenheiro não vai fisicamente na vistoria. Então, a empresa avaliadora, ela faz um laudo ali com base no valor do metro quadrado daquela região. Então, ela não vai de fato ali vistoriar. Então, isso geralmente quando é apartamento. Por quê? Porque foi construído dentro daqueles moldes, às vezes só puxam ali pelo Maps tal, e vê que existe aquele prédio e é chegado ali em um valor final, né, dentro do que o cliente está pleiteando de financiamento, o valor de venda. Vem para cá? Tá. Então, gente, seguindo aí, tá? Portabilidade de financiamento. Isso aqui, os bancos estão fechados hoje para portabilidade, tá? Por quê? Porque não é o momento, a taxa de juros está alta. Portabilidade nada mais do que processo de migração do financiamento de um banco para outro. Ou seja, por exemplo,
fiz um financiamento, até um financiamento de terreno e construção pela Caixa, por exemplo, numa época de Selic alta, de juros altos, peguei 10,50, 10,60 de juros. Depois que o financiamento migra da fase de juros de obra ali para amortização, o financiamento vira um financiamento padrão. Posso pegar daqui a 3, 4 anos Selic a 7, a 8, né? Vamos pensar positivo, a 6, a 5. A gente consegue migrar para outro banco que tem uma taxa mais atrativa, reduzindo o valor de parcela, reduzindo o valor total de juros que o cliente vai pagar ao longo dos anos. Mas o que acontece bastante? Os bancos não querem perder esse cliente, aí o banco retém esse cliente. Quando ele dá entrada num processo ali de financiamento, de portabilidade, o banco que detém o financiamento dele fala, não quero que você migre para outro banco. Fica aqui que eu te proponho a mesma taxa que esse banco aí que você está querendo migrar. Então, aí ao invés da gente portar para outro banco, a gente faz uma renegociação dentro do próprio banco. Então isso existe também, tá? Existe essa possibilidade. A gente sempre tem que estar antenado às taxas atuais de juros. E por que isso é importante para você, corretor? Para combater a objeção do nosso cliente. Então o cliente falou, gostei tal, gostei dessa casa tal, mas eu não vou comprar hoje não, porque o juros está muito alto, porque está todo mundo acostumado ainda. Recentemente, em 2021, a gente teve juros de banco privado, Caixa, tudo a 7 ao ano, 6,7 ao ano o Bradesco chegou. Então ele acha que isso é padrão do nosso país, mas não é. Não é padrão. O padrão é 9, 10, tal, como a gente tem hoje. Razoável ainda, né? Mas para o segundo semestre a taxa dos bancos vai cair, né? É uma projeção, uma previsão. A previsão que o Santander fez da Selic para o final do ano de 2024 é de 8,5. Ou seja, Selic é 8,5, a tendência dos bancos, a linha de financiamento, os juros é cair. Tá? Então, a gente argumenta para o nosso cliente para ele comprar, para ele não perder a oportunidade, porque a valorização do bem que ele vai comprar, ele vai perder também. Vou juntar mais dinheiro, vou dar uma entrada maior, vou esperar os juros abaixar. Compra hoje, você vai ficar com a valorização nesse prazo e depois de 1, 2 anos ali, você renegocia, você busca uma taxa melhor para você, conversa com o seu gerente, entendeu? Mas não perde a oportunidade. Então, a portabilidade é isso, é a gente reduzir uma taxa ali que a gente contratou, por exemplo, que era padrão isso em 2021, que eu fiz inúmeros, era um cliente que tinha taxa de 8,3, baixava ali para 7. Aí a parcela dele no saldo devedor de 280 mil, reduzia R$300 por mês. Então isso é muito vantajoso para o nosso cliente. E pensa, vocês corretores, que assim, geralmente as pessoas financiam 1,5 vezes na vida. Mas pensa aquele cliente que comprou com você há 5 anos atrás, você lembrou dele hoje, que você tem lá um CRM, uma plataforma onde você tem o controle dos seus clientes, e você virou para ele, Carlos, né, que a gente colocou um comparativo aqui, Carlos, você lembra que você comprou uma casa em 2020, em 2018? Você lembra que você pegou uma taxa de 10% ao ano, né? Cara, hoje os bancos estão trabalhando com taxas mais baixas e tal. Você poderia renegociar, você poderia fazer uma portabilidade. Esse cliente vai ficar muito grato. E a gente precisa de recomendação e precisa... Peraí que eu já paro aqui, Tio. E precisa ser referenciável, né? As pessoas precisam lembrar do nosso trabalho e que ver que a gente lembrou da compra deles, do financiamento deles. Pode falar. Eduardo Rizonar perguntou se na portabilidade, título de orientação, segue o mesmo modelo do contrato visando a taxa menor ou pode-se trocar forma de amortização e programa de financiamento? Olha, geralmente a gente porta de saque para saque, de price para price, tá? Então a gente não consegue mudar o modelo de amortização. Então até o prazo ele se mantém, né? A gente não consegue fazer um refinanciamento, por exemplo, só falta 200 meses para o meu financiamento, vou fazer a portabilidade e jogar o prazo para 360. Não posso. Eu tenho que manter o mesmo
o mesmo prazo também ali de financiamento. Outra dúvida, quem mandou foi o Eli Ribeiro. Ele perguntou quantas vezes pode ser feita a portabilidade durante o prazo inteiro. Quantas vezes pode ser feita a portabilidade? Ó, a portabilidade você pode fazer, é o que eu uso muito de comparativo e até uma brincadeira, né? Pensa em portabilidade de celular, por exemplo. Fiz uma linha nova da Vivo faz 2 anos. Né? Eu peguei ali 10 GB por R$50, né? 10 GB de pacote de dados por R$50. Passou 2 anos, a Claro vem me assediar. Ó, pelos mesmos R$50 eu vou te dar 30 GB. Eu migro para Claro. Depois de 2 anos a TIM vem e tal, e aí eu posso fazer quantas vezes eu quiser. No financiamento, eu também posso fazer quantas vezes eu quiser. Agora, se eu ficar portando de um banco para o outro, qual que é o custo que eu vou ter? Vai ser nada mais, nada menos que uma análise de investimento. Ou seja, eu vou ter um custo de alienação no cartório, registro de alienação no cartório e vistoria de novo. Mas e se o banco que eu tenho, cada tentativa de portabilidade que eu fizer, ele me reter porque eu sou um bom cliente? Aí eu não migro para banco nenhum, fico lá no mesmo banco os 30 anos e cada oportunidade de abaixar a taxa de financiamento, eu abraço. Então, o cliente mais instruído, ele faz isso, ele vai acompanhando. A gente tem, eu vou mandar para vocês aqui depois que concluir esse treinamento, o nosso boletim informativo semanal, que a gente tem as taxas ali dos principais bancos que a gente trabalha semanalmente, PIB, projeção da taxa Selic, tudo a gente manda ali também numa lista de transmissão para os nossos parceiros, tá bom? É isso aí. E aí, pessoal, eu vou falar para vocês um pouco sobre Home Equity, que é um crédito ali com garantia do imóvel, é o que eu falo para os corretores. Não é comum a gente trabalhar com essa linha, mas pode acontecer de algum cliente perguntar do Home Equity, tá? Que é um crédito com garantia do imóvel. Esse crédito eu posso usar para o que eu quiser. Eu posso usar para abrir uma franquia, eu posso usar para quitar dívidas que eu tenho em curto prazo com a parcela muito alta, né, contanto que não estejam vencidas, porque é feita uma análise de crédito. Então, o Home Equity, eu tenho carências de até 12 meses, tenho taxas a partir de 0,85% ao mês, mais inflação, né, mais o IPCA, prazo de até 20 anos e até 60% do valor do imóvel que eu posso levantar de crédito, né? Então, pode ser uma alternativa viável, que eu falo que os corretores podem trabalhar com isso em lançamento. Em um lançamento, por exemplo, para a construtora eu tenho que pagar 10, 20, 30% e dar algumas parcelas ao longo da construção e depois financiar o saldo residual. Se esse cliente quer se mudar para esse empreendimento que está sendo lançado, ele pega um Home Equity em cima da casa dele, deixa ela valorizar ali os 3 anos, e aí quando o empreendimento ficar pronto, ele vende a casa dele, quita o Home Equity dele e financia esse apartamento, esse empreendimento novo ali que saiu e se muda para ele. Né? Ou financia ou paga com o valor da casa também. Depende. Ele pode usar esse dinheiro para o que ele quiser. Aí, pessoal, concluindo aqui, nós estamos aí nas redes sociais, né, nós temos o perfil da Diamante, que é Diamante Crédito IMB. Vocês podem acompanhar lá, tem conteúdo para corretores, conteúdo para o cliente final. E tem o meu perfil do Instagram, que é esse aqui que eu estou fazendo a live, que eu convido você, se não me segue, a me seguir, tá? Que eu vou sempre estar postando conteúdo aqui para vocês, dar treinamentos aqui também, tudo de forma gratuita, né? Com o intuito aí da gente se ajudar, de eu trabalhar com os clientes de vocês também, para que a gente consiga viabilizar a melhor possibilidade de crédito para o nosso cliente, tá? Estamos no LinkedIn também. Temos o nosso site, né, www.diamantecreditoimobiliario.com.br. Lá a gente consegue fazer simulações, mas vocês podem nos acessar aqui pelo meu celular, né? A gente vai passar as simulações personalizadas para vocês
os seus clientes, com os comparativos tal, de cada banco. E é isso, gente, que eu gostaria de trazer para vocês aqui. Peço desculpas aí caso tenha ficado um pouco improvisado, mas é o primeiro treinamento que eu venho trazer aqui para vocês e posso trazer muito mais aí, se vocês quiserem. Temos treinamento de PNL e tal, de atendimento via WhatsApp. Amanhã vai ser muito legal, porque amanhã o Lorival, que é um dos fundadores da Diamante, ele vai vir, um dos sócios fundadores, ele vai trazer aqui um conteúdo muito legal ali de vendas, de argumentação de vendas, como é que a gente pode fazer um funil de vendas, como é que a gente pode fazer um CRM bacana, como é que a gente tem que trabalhar para vender mais. Então é para ajudar você, corretor, a vender mais, tá? Para quem não viu a live ao vivo aqui também, eu vou deixar a live salva, tá? Compartilha aí com aquele corretor que você trabalha junto, que faz vendas em parceria, porque a gente sabe que nesse mercado tem muita parceria, a gente precisa disso, precisa de recomendação. Então, espero vocês aqui amanhã. Amanhã vai ser uma entrevista, uma conversa ali, eu e o Lorival, pra gente participar, tá bom? Obrigado. Amanhã às 7 horas também, às 7 horas da noite, né? Amanhã e na quarta-feira, a gente vai ter a Karine Ismanioto, que é assim, é uma corretora que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, que é nossa parceira, que ela ganhou como a melhor corretora do Sul do Brasil em 2023. Então vai ser uma entrevista com ela ali. Ela vai falar um pouco sobre o mercado de alto padrão, como é que ela lida com os clientes de alto padrão que ela trabalha em Balneário Camboriú, vende casas na Disney, tá? Então ela vai trazer isso para nós aqui e eu vou perguntar para ela um pouco de como ela enxerga o crédito imobiliário para o público alto padrão. Porque assim, gente, não é a pessoa classe média e tal, é a pessoa mais simples que financia. Todo mundo financia. Se esses juros for barato para ela, faz sentido ela pegar. Se for uma pessoa que é empresário e esse dinheiro é melhor estar na empresa dela, faz muito mais sentido ela pegar um juros de 10% ao ano, 9% ao ano ali dependendo, entendeu? Então esse conteúdo a gente vai trazer para vocês na quarta-feira também. Então é segunda, terça e quarta, às 7 da noite. Hoje eu venho finalizar aqui e agradecer a todos que participaram e podem contar comigo e com o nosso time da Diamante. A gente tem uma área de mais de 25 pessoas ali que cuida da parte documental e tal. Vocês vão amar como funciona o nosso processo, a experiência do financiamento para o nosso cliente, tá bom? Agradeço e conto com a presença de vocês amanhã. Obrigadão. Pode fechar. Show?